No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. E a palavra fez-se carne, estabeleceu a tenda entre nós e contemplamos a sua glória. Deste modo começa João o testemunho que nos deixou sobre a vida de Jesus, apresentando-o como a palavra por meio da qual todas as coisas vieram à existência. E remetendo desta forma para o livro do Gênesis, onde Deus cria apenas e só pelo tremendo poder da sua palavra. São João recorda-nos que a palavra de Deus não é um conjunto de fonemas, mas o princípio sobre o qual todas as coisas foram estabelecidas e do qual todos receberam a vida divina. A palavra, sabemo-lo, existe mesmo antes de ser pronunciada, mas ao ser dita, transporta consigo a interioridade, a vida daquele que a profere. De facto, a palavra não expressa apenas o coração. Para poder ser exteriorizada, tem de ser acompanhada da expiração, de um vento, de um pneuma, de um ruá, que comunica a vida íntima daquele que a pronuncia. Por isso diz o prólogo de São João que na palavra estava a vida. A palavra de Deus, na qual se manifesta e comunica a sua vida divina, é Jesus, que em determinado momento da história se fez carne, estabelecendo a tenda entre nós. É assim que aparece na Nova Tradução. Porque esta expressão é muito sugestiva. Estamos habituados e habitou entre nós. Mas a expressão estabeleceu a tenda entre nós, que o verbo significa literalmente, evoca a tenda do encontro, do livro do Êxodo. Habitação de Deus no meio do seu povo, onde por isso se tornava presente a glória do Senhor. Pela encarnação, o encontro de Deus com o ser humano acontece através da dimensão corpórea de Jesus. A palavra eterna encarnou na pobreza da palavra humana, para que o homem pudesse entender, como diz João na sua primeira carta, entender, ouvir, ver e tocar. Esse projeto de Deus e o mistério da salvação. Por isso a comunidade, através do evangelista, pode exclamar com alegria nesse mesmo prólogo: e nós contemplamos a sua glória. Ora, é esta mesma experiência que fazemos cada domingo, no qual se repete o que marcou o dia de Páscoa. Recordemos dois episódios, João 20 e Lucas 24. No próprio dia de Páscoa, diz-nos João capítulo 20, os discípulos fizeram uma experiência que se reproduzirá 8 dias depois, uma vez com a ausência de Tomé, outra com a sua presença, recordamos-nos do texto. Mas que se reproduzirá não apenas 8 domingos depois, mas em todos os domingos de todos os tempos e lugares. Estando a comunidade reunida e as portas fechadas com medo dos judeus, diz o texto, veio Jesus e de pé, no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. A primeira ação de Jesus é falar. Disse-lhes. É o dizer de Jesus que leva os discípulos a perceber que é o mesmo Senhor que se ofereceu na cruz. Daí o sinal dos pregos e da chaga do seu lado. Mas que agora se manifesta de uma forma diferente. Então o falar antecede o ver. Ou seja, é a escuta da palavra do Senhor que conduz a comunidade ao reconhecimento. Reparai como o evangelista tem o cuidado de dizer que na comunidade reunida é o Senhor quem ocupa o lugar central. Pôs-se no meio.
E é Ele que, manifestando a sua presença na palavra e num corpo agora diferente, que transforma os medos e a tristeza em alegria. O mesmo acontece no episódio subejamente conhecido dos discípulos de Emaús, de Lucas 24. De novo é o Senhor que se faz presente e ilumina a vida e a história dos discípulos com a palavra. Diz Lucas 24, 27. Aproximando-se, conhecemos o texto, aproximando-se daqueles dois que regressavam a casa abatidos, desanimados, sem esperança, completamente derrotados, mete-se com eles, impedidos eles de o reconhecer, e depois deles lhes dizerem o que lhes ia no coração, então diz o texto, começando por Moisés e passando por todos os profetas, ou seja, toda a Sagrada Escritura, no tempo de Jesus é só o nosso Antigo Testamento, são as duas grandes partes da Escritura, a lei e os profetas. Quando nos aparece esta expressão significa toda a Escritura. Começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes o que em todas as Escrituras lhe dizia respeito. É a palavra da Escritura, iluminada, vou dizer assim, pela homilia de Jesus, que transforma o coração dos discípulos e que os leva ao reconhecimento. Dizem eles depois em casa, depois da manifestação eucarística no pão, não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos explicava, e sublinho o que diz o grego literalmente, quando nos abria as Escrituras? Cristo vivo manifesta-se não só no pão eucarístico, mas também na palavra, que não faz apenas eco do que o Senhor disse, mas que é sacramento da sua presença real. Nela, Cristo fala hoje ao seu povo. Como diz a instrução geral do Missal Romano, no número 29, recordando a Sacrosanctum Concilium, número 7, quando na Igreja se lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus que fala ao seu povo. É Cristo, presente na sua palavra, quem anuncia o Evangelho. Ora, durante muitos séculos, esta verdade ficou diluída no ensinamento e na espiritualidade cristãs. Mas o movimento litúrgico e o magistério de Pio XII levaram um caminho de redescoberta da presença do Senhor na palavra proclamada. Até que o Concílio Vaticano II, na Sacrosanctum Concilium número 56, pôde afirmar que a Eucaristia é formada de duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E ambas, diz o texto, tão ligadas entre elas que constituem um único ato de culto. Isto significa que não há participação eucarística sem a escuta da palavra. Querer receber apenas a comunhão é um ato de individualismo e instrumentalização da liturgia, que se reduz assim a uma espiritualidade egocêntrica, sem escuta de Deus, sem louvor, sem contrição, sem absolvição. Esta íntima ligação é enfatizada desde Santo Inácio de Antioquia. Hoje não há liturgia da Igreja que não ofereça a mesa da palavra, e ela, como sabemos, constitui mesmo o núcleo da liturgia das horas. É significativo o texto de Marcos 6, o episódio da multiplicação dos pães, que começa assim. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e compadeceu-se profundamente. O verbo que lá está é splanknizomai, ou seja, vem de splank, é das entranhas. O Senhor sentiu remexerem-se-lhe as vísceras, porque eram como ovelhas que não têm pastores. A este sentimento visceral, Jesus responde, diz o texto, através de dois gestos. O ensinamento, começou a ensinar-lhes a sua palavra, e a multiplicação dos pães, que o mesmo é dizer, o anúncio do Evangelho e a Eucaristia. São eles, estes dois gestos, as duas grandes manifestações do cuidado e da profunda compaixão de Cristo Pastor,
de onde brota o pedido ao Senhor do Senhor aos seus discípulos, dá-lhes vós de comer. Cada Eucaristia é memorial desta ordem de Jesus à sua Igreja. Dá-lhes vós de comer. A palavra e o pão, que Ele próprio não só dá, como é. Não só a palavra, não só o pão, mas a palavra e o pão. Há sensibilidades teológicas que, embora reconhecendo naturalmente a presença de Cristo na palavra, permanecem nesta concepção pré-conciliar de que, como diz Renato Desan, professor de alguns ilustres liturgistas do nosso país, diz ele, o sacramento concede a graça, nesta concepção, o sacramento concede a graça, enquanto a palavra bíblica oferece a doutrina. De que o sacramento é eficaz, continua ele, enquanto a palavra é apenas capaz de preparar para o sacramento e de ensinar. Ora, esta visão acaba por reduzir a palavra de Deus a uma palavra sobre Deus. A palavra de Deus não é algo que prepara para o sacramento, mas é sacramento. É sacramento em si mesma, fonte de bênção, de graça e da ação do Espírito, como diz a Dei Verbum no número 21. Por isso foi desejo do concílio que a grande parte da Sagrada Escritura fosse lida na celebração eucarística ao longo dos diferentes ciclos e tempos do ano litúrgico. Vou dizer assim, espero que os liturgistas não me levem a mal. A transubstanciação não acontece apenas no pão. Não acontece apenas no vinho, que conservando a sua forma, são transubstanciados, mudam de substância. Ou seja, tornam-se presença real de Cristo. A transubstanciação acontece também nas palavras, que embora continuando humanas, se tornam presença real da palavra eterna. Daqui que a Igreja dedica ao evangeliário honras litúrgicas semelhantes às que presta ao corpo e ao sangue do Senhor, diz a Dei Verbum. A presença real de Cristo no pão eucarístico perdura para além da celebração, como afirma São Tomás de Aquino, diz ele, enquanto permanecem as espécies do pão e do vinho, permanecem o corpo e o sangue do Senhor. O mesmo podemos afirmar, agora digo eu, em relação à presença real de Cristo na palavra, que acontece na proclamação, mas que também perdura enquanto ela continuar a ser guardada no coração de cada um como palavra do Senhor e palavra da salvação, como proclamamos no final dos textos litúrgicos lidos. A expressão abrir as Escrituras, e por isso fazia referência à literalidade do grego, no episódio dos discípulos de Emaús, é muito sugestiva e significativa. As Escrituras são uma espécie de arca que conserva dentro de si a palavra viva de Deus. De alguma forma, mais do que dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, deveríamos dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque é o Espírito, como diz Paulo, que transforma as letras antigas e mortas em palavra viva e vivificante do Senhor. E isto acontece de modo sublime na liturgia. Entre os vários textos que no Novo Testamento nos apresentam a leitura da palavra em íntima relação com a Eucaristia, gostaria, ia recordar mais, mas não temos a tal projeção. E, portanto, gostaria que nos fixássemos num texto lindíssimo, liturgicamente super significativo, que é o texto do Apocalipse. O Apocalipse de João constitui uma grande liturgia da palavra. Todo o livro aparece como uma mensagem a ser escrita pelo vidente e a ser escutada no âmbito da Assembleia Litúrgica, como é claro logo na apresentação do livro, quando se afirma, capítulo 1, versículo 3,
Feliz aquele que lê e os que escutam as palavras desta profecia. A relação entre leitores e o grupo que escuta vai se desenvolvendo até se tornar num verdadeiro diálogo. Como se torna evidente, seja no princípio, vejam os versículos 4 a 8, seja no fim do livro, quando se exorta, 22:17, diga também aquele que escuta, vem. Terminando o texto com a grande súplica, Amém, vem Senhor Jesus. Este diálogo de escuta e de resposta dá-se, diz em 1:10, no dia do Senhor, ou seja, no domingo, na celebração eucarística. De facto, todo o livro é a descrição mística da visão da liturgia do céu à qual se une a liturgia da terra, ambas celebrando o mistério pascal de Cristo Cordeiro, como ontem tanto nos foi dito. Por isso o livro começa com uma liturgia penitencial, como a Eucaristia, em que nas cartas que dirige às 7 igrejas, capítulos 2 e 3, a cada uma das igrejas, mas o número 7 na Bíblia é o número de plenitude, ou seja, há a totalidade das igrejas, e por isso cada carta termina, quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. O ressuscitado, que conhece cada uma delas, as chama insistentemente à conversão. Indica os seus pecados concretos e a necessidade da conversão para poder receber, diz em 2:17, o maná escondido. Depois deste ato penitencial, a Igreja contempla o trono de Deus e a liturgia do céu. É o capítulo 4. No capítulo 5, Deus entrega ao Cordeiro um rolo, um livro, que é rolo, escrito por dentro e por fora, diz o texto. Ou seja, sem qualquer lacuna. Não há intervalos, não há espaços vazios neste livro. Mas ele é completamente inacessível. 7 selos. Porque ninguém tem capacidade para o abrir. Ou seja, para revelar o seu conteúdo. O único, e dá-se um grande choro no céu, o único que o pode fazer é o Cordeiro, por aquilo que realizou na cruz. E por isso diz o texto, o Cordeiro está de pé, como que imolado. É interessante que vos diga isto com este painel atrás de mim. O Cordeiro de pé e à frente, Cristo na cruz, para significar esta imagem, de pé, ressuscitado, como que imolado, que é o Senhor na força da sua ressurreição, mas com a força daquilo que realizou na cruz. É o mistério pascal de Jesus. Este rolo representa a palavra de Deus, no seu sentido mais profundo, ou seja, o projeto de Deus para a história. Apenas Jesus pode revelar o seu conteúdo. É interessante notar que, embora sem uma única citação direta do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é aludido ao longo do livro mais de 800 vezes. Para revelar assim como é no mistério pascal de Jesus que toda a história da salvação encontra a sua plenitude. A liturgia de cada domingo é um memorial, zikaron, em hebraico, uma anamnese do mistério pascal do Senhor. Nela se abre de novo esse canal entre a imanência e a transcendência, em que a liturgia da terra se une e contempla a liturgia do céu. Nela, de novo, Cristo Cordeiro abre as Escrituras e, pela ação do Espírito Santo, revela à comunidade e a cada crente o sentido da história e da vida de cada um. Por isso, a Eucaristia torna-se uma ação de graças coletiva, mas também pessoal, em que o louvor a Deus e a Cristo Cordeiro, mas de cada crente, se une ao louvor da corte celestial, às doxologias que marcam o ritmo do livro do Apocalipse e que são resultado da percepção
de que, apesar de muitas vezes parecer que o dragão, nas suas concretizações históricas, vence, parece que sim, Deus conduz a história. E conduz a história para a Jerusalém do céu, quando tudo for transformado e aparecer o novo céu e a nova terra. Deus está a conduzir a história para a tornar uma história de salvação. É esta profissão de fé que realizamos em cada Eucaristia, que a palavra do Senhor ilumina e que a palavra do Senhor, de facto, enquadra no horizonte de eternidade. Mas, para este entendimento, é preciso escutar. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu... Assim rezam os judeus ainda hoje, pelo menos 3 vezes por dia. Quando perguntamos qual é o primeiro mandamento, a primeira tentação, entre aspas, é dizer: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Não. O primeiro verbo que aparece em modo imperativo é escuta. Porque só quem escuta conhece. E só quem conhece verdadeiramente pode amar. Por isso, Bento XVI, melhor ainda, escutávamos no domingo passado aquele texto tão bonito da oração de Salomão no santuário de Gibeon. A nossa tradução atual, a próxima há de aparecer, a tradução atual diz, dá-me um coração inteligente, é o que Salomão pede a Deus. Pede-me o que quiseres, dá-me um coração inteligente. Lev shomeia em hebraico, um coração que escute. Tão bonito isto. Dá-me, Senhor, um coração que escute, um coração que te escute. E então Deus, sim, dar-te-ei um coração sábio. Porquê? Porque um coração capaz de escutar. O Papa Bento XVI, na Verbum Domini 51, chama a Igreja mestra da escuta. Ou seja, como aquela que escuta e ensina a escutar. Os judeus chamam a Escritura Mikra, que é um termo muito mais significativo do que Bíblia. Bíblia significa conjunto de livros. Mikra deriva de uma raiz hebraica, kará, que significa chamar, convocar, proclamar, ler em voz alta. Trata-se, depois, de algo que, em primeiro lugar, implica uma leitura pública, mas que, em segundo lugar, tem uma finalidade, que é interpelar na medida em que, como o próprio termo diz, chama. No relato da criação, é a palavra pronunciada por Deus que cria todas as coisas. E Deus disse, e as coisas acontecem. É a palavra do Senhor que chama o mundo e o homem à existência. De facto, como diz o Salmo 33, Ele disse e tudo foi criado. Ele ordenou e tudo veio à existência. A existência é, pois, a primeira fundamental resposta à palavra de Deus. Assim, toda a criação e o ser humano são estruturalmente uma resposta a Deus. Por isso, Isaías 55 fala de uma palavra que desce do céu e que não regressa sem ter produzido o seu fruto. Mas que regresso é este? A palavra proclamada e acolhida no coração como palavra eficaz, que realiza aquilo pelo qual Deus a enviou à terra, torna-se comunhão de vida entre Deus e o crente. Palavra encarnada, que por sua vez se torna oração, compromisso na aliança com Deus e profissão de fé. Por isso a palavra regressa, envolvida pela vida de quem a recebeu, mas regressa como oração comprometida. De alguma maneira podemos dizer que a palavra que regressa a Deus não é completamente igual à palavra que dele desceu. Tomemos como exemplo o Magnificat. As palavras orantes de Nossa Senhora são todas elas retiradas do Antigo Testamento. A palavra escutada e acolhida tantas vezes por Maria, regressa agora a Deus, tingida da vida concreta da fé da Mãe do Senhor.
Por isso a palavra não só faz crescer quem a escuta, mas como afirmava São Gregório Magno numa expressão tão bonita, a Escritura cresce com quem a lê. No entanto, quer na descida, quer na subida da palavra, ela é sempre de Deus. Este genitivo ou determinativo é fundamental e decisivo. Deus é o único protagonista da palavra e da sua resposta. Gostava de dizer uma palavra, se é a palavra proclamada, sobre o leitor, sem meter a foice em seara alheia. Esta certeza de que a palavra é de Deus, porque nela é Deus quem fala, levava a tradição cristã a confiar este ministério aos fiéis que tinham sido confessores da fé, ou seja, que tinham estado à beira do martírio. Durante as perseguições, tal como nos explica São Cipriano na sua Epístola 38. E isto é tão bonito, a gente sentir isto, espiritualmente intenso. Os leitores das nossas assembleias dominicais são sucessores daqueles que estiveram prestes a derramar o seu sangue por Jesus. A consciência da dignidade e da importância da palavra que se proclama deveria ter como consequência um particular cuidado, não apenas na constituição do grupo de leitores, como na forma como o leitor interior e exteriormente se prepara para subir ao ambão. O ambão não é um palco onde deve subir o presidente da junta em dias de festa. Ou meninos, porque é o dia da sua primeira comunhão e dizem os catequistas, a festa é deles. A missa nunca é de ninguém, a não ser de Jesus, e o ambão é o lugar onde o protagonista é exclusivamente o Senhor. Porque na Assembleia Cristã, Deus renova a kenosis, o esvaziamento, ao encarnar a sua palavra na pobreza das palavras humanas. Para quê? Para entrar em diálogo com o seu povo. E para que possa haver comunicação, não basta o emissor, Deus, e o receptor, a Assembleia. Mas é necessário que o canal, o leitor, exerça bem a sua missão. Daqui a importância da escolha deste canal. Há pessoas que são extraordinárias a ler num pequenino grupo, mas que não conseguem projetar a voz numa assembleia. Há pessoas que têm dificuldade na articulação das sílabas. Não é por mal, são pessoas extraordinárias, que terão outros dons, mas não aqueles. E também uma importância e cuidado na preparação dos leitores, a vários níveis. A formação litúrgica, não entro por aqui, naturalmente, mas sobretudo bíblica e técnica. Como pode um leitor ler bem um texto da Carta aos Gálatas sem entender o conflito que lhe dá origem e a questão teológica sobre a necessidade ou não da circuncisão e do cumprimento da lei de Moisés para a salvação? Ou ainda, sem perceber a que se refere Paulo quando fala, e fala tantas vezes, é um dos grandes temas de Paulo, da justificação. Como pode um leitor proclamar bem a palavra sem compreender, e por isso, naturalmente, sem respeitar, o género literário daquele texto que está a ler? A poesia bíblica perde toda a sua beleza quando é lida como prosa. Assim como a narrativa perde o seu encanto quando é declamada como se fosse um poema. Uma lamentação não se recita como um canto de ação de graças. Nem o relato de um milagre é igual ao relato de uma parábola. A palavra expressa a sua plena eficácia se conservar as características com que nasceu, ou seja, que o Espírito lhe concedeu. O mesmo se diga em relação à rapidez com que o texto é lido. Um texto narrativo do livro do Êxodo não é igual a um texto teologicamente denso do apóstolo Paulo. Quem escuta precisa de tempo para levar do ouvido
à inteligência, assim como o Espírito Santo precisa de tempo para transportar o sentido da inteligência ao coração. É preciso tempo para saborear a palavra, para fazer a experiência disso que ele, que ao comer o rolo da palavra exclamou: foi na minha boca mais doce do que o mel. É preciso tempo e pausa. Por isso, e é interessante, os judeus cantam a palavra. Naturalmente já fomos a Jerusalém, ao Muro das Lamentações, e vemos como os judeus cantam e dançam. Rezam com o corpo todo, mas estão a murmurar, como diz o Salmo 1, a murmurar no bom sentido da palavra, a palavra de Deus. Inclusivamente ensinavam alguns mestres, alguns rabinos, que quem recitava a Escritura sem a cantarolar era um idólatra. Encontramos esta mesma tradição no islamismo, que remete o cantarolar o Corão ao próprio Maomé. E porquê? Isto explica-se não só pelo desejo de livrar a palavra sagrada da banalidade de uma leitura profana e de a revestir de maior dignidade, mas também pela vontade de dar tempo às palavras, para que Deus fale através delas. Há tão bons subsídios, e nós temos um bom subsídio do secretariado, e falo enquanto pároco, do secretariado de liturgia, sobre o livro do leitor, assim se chama, com coisas tão práticas e tão essenciais para os nossos grupos paroquiais de leitores. Esta consciência de que o leitor é, no dizer de Santo Agostinho, a voz de Cristo para a comunidade ao modo de João Batista, levá-lo a um santo temor de Deus e a dizer como Isaías, naquela visão no templo da glória do Senhor, no capítulo 6, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, provocando no leitor o desejo de se preparar cada vez melhor, para que através de tais lábios impuros possa sair a palavra de Deus que tudo purifica e transforma. O mesmo se diga em relação à homilia e ao seu ministro. Na homilia acontece o mesmo esquema que deu origem à Escritura: acontecimento, interpretação, celebração. A Escritura de Israel é resultado de uma experiência de fé que parte dos acontecimentos históricos, através dos quais o Senhor falou e se deu a conhecer a si mesmo. Gostaria, entre muitos exemplos que poderíamos ir buscar, de recordar o episódio do anúncio dos anjos do nascimento do Senhor. Lucas 2, 7 afirma: Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e reclinou numa manjedoura. Acontecimento. Mas este acontecimento é interpretado pelos anjos e torna-se palavra para os pastores. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. E este será para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em panos e deitada numa manjedoura. Esta revelação palavra segue-se a celebração. Uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens que Ele ama. Assim como o louvor dos pastores, que regressaram, diz o texto, dando glória e louvando a Deus. O verbo é o mesmo para os anjos. Por tudo o que tinham ouvido e visto. Acontecimento, interpretação, celebração. Este esquema é repetido em cada Eucaristia. A vida que cada um traz no coração é iluminada e interpretada à luz da palavra, que se torna verdadeira e pessoalmente palavra da salvação, que leva à esperança e ao louvor eucarístico. Ora, naturalmente, que aqui tem uma particular importância a homilia. Foi o que os anjos fizeram. Os judeus chamavam ao momento equivalente à nossa homilia, que tinham e têm na liturgia da sinagoga, derachá, palavra que deriva do verbo darash, que significa procurar.
Ou seja, depois da escuta da palavra, era necessário procurar nela o que o Senhor tinha para dizer à comunidade e a cada um dos seus membros. Por isso, para a liturgia sinagogal, a reflexão que se seguia era uma espécie de prolongamento da palavra de Deus, escutada, ao ponto de, na maior parte das vezes, aquele que fazia a homilia começar assim: eis o que diz a Escritura. Ou então, eis o que está escrito. Estando ele obrigado a não se afastar da Escritura, por ter consciência de que na sua palavra humana se prolongava a palavra de Deus. O Targum, coleciona os Targumim, oferece numerosos exemplos de homilias convertidas em palavra de Deus. Não entramos por aqui, que não é o nosso tema. De igual forma, o pregador cristão terá sempre a consciência de que a homilia é um momento de atualização da palavra do Senhor, em benefício da comunidade celebrante. E jamais um momento de instrumentalização da palavra para pôr ao serviço daquelas verdades que eu acho que o povo precisa ouvir. De facto, também nas tentações de Jesus, o demónio usa a palavra de Deus, instrumentalizando-a, para levar Jesus a fazer o que ele quer e não o que Deus quer. Para que jamais esta tentação tão humana, que se pode tornar diabólica, é preciso estarmos atentos, nós pastores, para que jamais isto aconteça e para que a homilia seja, na verdade, o que deve ser palavra de Deus, é necessário prepará-la seguindo os 3 passos que o Papa Bento XVI sublinha na Verbum Domini. Primeiro, o que diz o texto. Não é aquilo que eu quero que o texto diga. É o que é que o texto diz. E para isto é preciso bons comentários que nos ajudem a fazer uma boa exegese do texto. Primeiro ponto. Segundo, o que é que o texto me diz? Ou seja, o que é que o Senhor me quer dizer através do texto? E só num terceiro momento, o que é que o Senhor, através do que o texto diz e do que me disse a mim através do texto, quer dizer ao seu povo, que não é o meu, é dele. Este é o caminho necessário para que, pela ação do Espírito, a palavra homilia daquele que presida a celebração se torne também ela a palavra de Deus. Na medida em que, por meio dela, é o Senhor quem fala àqueles que escutam, como diz Pedro na sua primeira carta. Por isso, o padre Pierre Junel, do famoso liturgista, professor e amigo do meu famoso professor de liturgia, o padre Leão Cordeiro, em Évora, afirmava: por detrás do leitor que proclama o texto e do sacerdote que o comenta, é o Espírito Santo que fala. Ou, no dizer da Dei Verbum número 12, a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo Espírito com que foi escrita, o mesmo Espírito Santo. A homilia não se pode reduzir a explicações históricas ou contextuais. Isso compete, na minha perspectiva, às admonições, que eu considero cada vez mais imprescindíveis. Já lá vamos, se tiver tempo, a dar uma palavrinha. E muito menos a considerações moralizantes. A nossa relação não é com uma moral, é com Jesus, que tem consequências morais. Mas a homilia é encontro com o Senhor na sua palavra. A homilia só acontece quando quem escuta, nela se encontra com Cristo. Ou seja, quando cada um sente o Senhor Jesus dizer-lhe, como na sinagoga de Nazaré, cumpriu-se hoje, semeron, aos vossos ouvidos, esta palavra que acabais de escutar. Cada vez que a palavra é proclamada, é necessário atualizá-la. Faz parte da sua natureza intrínseca. Por isso, mesmo nas missas de semana, a homilia deveria ser vista como imprescindível, tal como muito recomendam os documentos do magistério. De igual forma, é necessário que depois da homilia, tal como insistia tanto o Papa Bento XVI, haja um tempo de silêncio, como há depois de receber o pão da Eucaristia.
É preciso haver um tempo de silêncio depois de receber o pão da palavra. Um tempo de contemplação, de mastigação, em que o Espírito faça levedar no coração e na alma de cada um o fermento da palavra recebida. Se é necessário um tempo de silêncio para que a palavra se possa colar ao coração de cada um, também é necessário, na minha perspectiva, um tempo de contexto em que a inteligência se prepare para a acolher. Neste sentido, parecem-me de particular importância as admonições. Um colega meu disse-me, sim, são interessantes, mas depois levam a que a missa leve muito tempo. Por muito belo e significativo que seja um texto, estou agora a citar-me, desculpem, na introdução tenho aquele livrinho que escrevi no Secretariado de Liturgia sobre o livro do Admonitor. Por muito belo e significativo que seja um texto, quando se lhe retira o contexto, corta-se-lhe também parte da compreensibilidade, podendo inclusivamente induzir o leitor em erro, no sentido de conduzir a conclusões que não estavam presentes na intenção do autor. Isto torna-se particularmente importante no que respeita aos textos bíblicos. A palavra de Deus que eles guardam, embora tenha uma natureza intemporal, foi dirigida pelo Senhor em contextos históricos ou comunitários muito específicos. Por isso, escutar uma palavra da Escritura, sem ter em conta o contexto e a finalidade que a motivaram, é de alguma forma empobrecer a sua intensidade significativa e, consequentemente, o que o Senhor, através dela, quer dizer ao seu povo. Quando, por exemplo, eu ouço um texto de Ezequiel, sem contexto, não consigo perceber porque é que o Senhor está a dizer aquela palavra. Se tiver um admonitor que me diga, Israel está no exílio da Babilónia, o tempo passa e nada acontece, sente-se abandonado, sente-se que o Senhor o esqueceu. Por isso o Senhor vai lhe dirigir esta palavra que vamos escutar. A admonição não é para... Agora, irmãos, vamos ouvir São Paulo a dizer-nos e conta-nos aquilo que a gente vai ouvir a seguir. A admonição não é para isto. São Paulo falará a seu tempo. Eu preciso é do contexto para perceber porque é que São Paulo disse aquilo. Porque é que falou do véu das mulheres, por exemplo. Ou tantas outras coisas que são assuntos diversos na primeira carta aos Coríntios. As admonições às leituras, que neste livro, e agora vai ser publicado proximamente, os 3 livrinhos que foram sendo publicados, vão ser publicados num único volume. As admonições que nesse livro se propõem, neste ou noutros quaisquer, surgem do desejo de ajudar a Assembleia Dominical a aproximar-se do texto com uma moldura significativa, que a predisponha à sua compreensão literária. Eu gosto de provocar um bocadinho, desculpem, vou provocar-vos também. Vocês sabiam que a Bíblia diz Deus não existe? As pessoas dizem, padre, é impossível, a Bíblia não diz isso. Diz. A Bíblia diz Deus não existe. E eu posso pegar nessa frase sem contexto e dizer a Bíblia diz Deus não existe. Preciso de uma admonição, que é aquilo que fez o autor sagrado. Diz o ímpio no seu coração. Deus não existe. Sem contexto, as coisas... Eu estou naturalmente a levar isto a um exagero. Mas sem contexto, o texto pode parecer-nos completamente diferente daquilo que, por exemplo, o apóstolo Paulo queria significar. Dou-vos outro exemplo. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala da experiência e da visão do ressuscitado. Primeiro apareceu a Pedro, aos outros apóstolos, etc. Depois a 500 irmãos, a maior parte dos quais ainda vive. E se nós ouvimos aquele texto sem o contexto, pensamos que eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Ou seja, cristãos que não acreditavam na ressurreição de Jesus, quando a questão não é essa. São Paulo está a escrever para cristãos de mentalidade grega, que tinham facilidade cultural em perceber o que era a imortalidade da alma, mas uma grande dificuldade em entender esse conceito bíblico de ressurreição. E então, depois isto tinha consequências. Defendiam que o que interessava era a alma ou o espírito. Com o corpo podia-se fazer o que se quisesse. E por isso Paulo também responde a questões morais nos capítulos anteriores. A questão não é essa. A questão não é a ressurreição de Jesus. Eles acreditavam na ressurreição de Jesus.
tinham era dificuldade em acreditar na ressurreição dos crentes. Na imortalidade da alma, com certeza, mas na ressurreição, porque pensavam, como os saduceus, que se tratava de um regressar à situação corpórea de anteriormente. A compreensão do texto é o ponto de partida para acolher aquele texto como palavra do Senhor. É o ponto de partida da peregrinação que, sob a condução do Espírito, o texto proclamado realiza até ao santuário interior de cada um dos crentes, onde aí sim se torna verdadeiramente palavra da salvação. Mas como? E termino. Os judeus chamam a oração tefilá, que significa literalmente julgamento. E uma coisa parece não ter muito a ver com outra, mas tem tudo. A escuta da palavra para um judeu é o momento de julgar com Deus. Ou dito de outra forma, torna-se um lugar teológico de, para saudar os nossos irmãos jesuítas, discernimento. Daí a importância da Lécio Divina, como modo ordinário da oração. E de modo particular como forma de quem tem essa missão preparar a homilia. Mas também de todos poderem, por exemplo, durante a semana que se segue, continuar a sentir no paladar da alma a palavra escutada na liturgia do domingo. Esta habituação à palavra e a fazer o discernimento da vida com ela e por ela, leva a iluminar e a responder às diferentes circunstâncias da vida com a palavra de Deus. A oração que se torna de tal forma carne, que se torna a palavra o ponto de orientação, de resposta para as diferentes circunstâncias da vida. Recordem-se, como é que Jesus responde às tentações do demónio? Com a palavra de Deus. Está escrito. E depois cita uma passagem do livro de Deuteronômio. Como é que Nossa Senhora, ainda há pouco recordávamos, responde perante um acontecimento tremendo, que é de facto a eleição de Deus para ser a mãe do Senhor. O Magnificat é um tecido, todo ele tecido através de fios, como diz o Papa Bento XVI, fios retirados da Sagrada Escritura. Porque como é que Nossa Senhora tem a capacidade de responder naquele momento a sua prima, fazendo oração com fios da palavra de Deus? Porque estava habituada a iluminar a sua vida e a rezar com a palavra de Deus. É esta descoberta, o sentir que a palavra de Jesus redimensiona a vida e que a projeta no horizonte do céu, que leva Pedro, assim como todos os que verdadeiramente escutam, a exclamar com toda a sua alma: Senhor, Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Das palavras de vida eterna. Eu acho que Jesus não ficou muito convencido. Outra vez? Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Ao Senhor Jesus, palavra eterna do Pai, encarnada nas palavras humanas, a Ele, nosso único Mestre e Senhor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos.